Fala galera vascaína, vim te atualizar com as últimas notícias do Vascão da Gama de hoje. Já aviso você para não sair do vídeo, tem muitas novidades. Vamos trazer informações sobre o treinador do Vasco, quem será o técnico do Vasco. O torcedor está ansioso para saber quem será o novo comandante do Vasco. Tem novidades aí sobre um grande investimento que chegou aí no Vasco, que a gente vai trazer nesse vídeo a informação e também tudo que está rolando dentro do nosso clube, você vai saber nesse vídeo. Porém, já falo para você, não sai do vídeo, deixe seu like, você não é inscrito ainda, bora lá dar aquela moral, apertando esse botão, se inscrevendo, porque aqui é sempre de vascaíno para vascaíno e na humildade eu conto com a sua moral para se inscrever no nosso canal, beleza? Sem mais enrolação, como aqui não é um canal de enrolação, já vou compartilhar as principais informações que saíram do Vasco, Vasco receberá 120 milhões da 777 no dia 23 de setembro. Galera, vazou o contrato, Vazou o contrato aí, o torcedor vascaíno viu ontem a publicação aí que o GE soltou, E caiu como uma bomba ali. O torcedor do Vasco ficou sabendo aí em relação a esse contrato. E pode sim o Vasco recuperar, galera. Vou tentar aqui mostrar para o torcedor vascaíno, como vocês estão vendo aqui do lado. Deixa eu ver aqui o principal, Principal informação aqui. O que significa esse aporte aí do Vasco? Caso não seja cumprido, o Vasco pode sim retornar a ser clube associativo. É isso mesmo, vocês vão ver aqui junto comigo. 190 milhões, 70 milhões do empréstimo anterior, tá explicando aqui, A assinatura e mais de 120 milhões da primeira parcela, repassada pela 777, representam 19% da SAF vascaína. Isso porque considera que o Vasco tem um valor estimado total de 1 bilhão, 70% vendidos por 700 milhões. Ou seja, no contrário, o Vasco detém 30% da composição associativa, que o Vasco ainda tem esses 30%. Aí vamos lá, galera, para a principal informação, ou seja, o Vasco no contrato detém 30% dessa composição, Mas em caso de atraso dos aportes superior a 30 dias, a cláusula prevê esta recuperação, ou seja, se a 777 atrasar algum desse aporte financeiro aqui, como está explicando aqui, que a gente vai ver agora, divisão dos aportes em 3 anos, 70 milhões, 120 milhões que já foram feitos, 2023, 120 milhões para entrar no dia 23 de setembro, Era para entrar agora, Era para adiantar esse dinheiro para agora, que o Vasco está precisando urgentemente para trazer reforço. Em 2024 tem que entrar 270 milhões, em 2025 125 milhões o último aporte, ou seja, se atrasar 30 dias, um desses aportes aqui, que é de 2023, que ainda tem para receber 2024, 2025, se atrasar, o Vasco pode sim ali, essa cláusula pode ser rompida e a 777 vazar do Vasco, Então, vamos acompanhar aí o que vai acontecer, só que as pessoas que fiscalizam isso, é o Jorge Salgado, pelo amor de Deus, E o Duque Estrada, aí sem condições nenhuma, Tem que entrar agora a seleção do Vasco, que muita gente não está dando importância, tem que dar muita importância, porque o presidente que entrar vai fiscalizar esses aportes que tem que entrar dentro do Vasco, Caso isso não aconteça, caso aconteça algum atraso, o Vasco volta aí a ser clube associativo e, como eu disse, a 777 vaza fora do nosso clube, galera? Então, vamos lá trazer uma notícia boa aí que saiu, Finalmente, direitos comerciais aí da empresa Sereguenti. Entenda o acordo, galera. O Vasco vendeu os direitos comerciais por 213 milhões, com a metade do valor, 106 milhões a ser pago até 60 dias. Vamos entender aqui, o Vasco vai receber aí 42 milhões, que cairão na conta já semana que vem, para ajudar aí nas contratações. Não é muita coisa, mas já ajuda bastante, já pode trazer ali alguns reforços com esse dinheiro, No acordo firmado nessa última quinta-feira, o Vasco deterá o direito de 212 milhões, Nesse montante, 50%, 106 milhões serão pagos em até 60 dias. O tempo estimado para a conclusão, no entanto, o clube tem a opção de adiantar 40% no primeiro pagamento, que seja ali 42 milhões, que é o que o Vasco optou por fazer, galera? Então o Vasco aí vai receber desse fundo aí, vamos ver aqui o que está explicando mais aqui embaixo. Depois, entre outra metade do acordo
com a Seregenti, né? Após o recebimento de 106 milhões, parceiro do Vasco pagarão a outra metade da seguinte forma: 25%, 53 milhões em 12 meses após a assinatura do contrato definido, 25%, 53 milhões, né, 6 meses após o pagamento anterior. Viu o que vai acontecer, né? Entrou essa graninha ali, já pode ajudar o Vasco nas contratações. O Casemiro, que bateu em resenha com o Richarlison, perguntou se ele acompanha o futebol brasileiro, que assiste os jogos do Vasco. Então, bora lá ver, galera. Acompanha o futebol brasileiro de lá? Tipo assim, vê jogo? Acompanha. Mas acompanha a Vera ou... A Vera, pô, tem dia que eu fico até 4 da manhã lá, passando raiva. É mesmo? Mas vendo jogo de quê? De quem? Todos? Porra toda? Não, vejo do Vasco, de quem? Fluminense, América. Jogo de quem? Do Vasco, pô. Entendi. Tá ruim, né? Nossa. O jogo do Vasco é complicado. E Richarlison ali, né? Falando que assiste o Pomba aí, falando que assiste os jogos do Vasco. Né? O Casemiro tomou até um susto ali, mas ele confessou ali que assiste os jogos do Vasco. Galera, brincadeira, né? Então ele deve estar desesperado com os últimos jogos. Galera, agora eu vou trazer aqui o jogador, né, que saiu aí ontem em relação que o Vasco sondou e está negociando com ele, o atacante argentino, galera. Isso mesmo, atacante argentino de 34 anos, Pablo Veguete. Pode pintar aí como o sombra do Pedro Raul ou para chegar e ser titular absoluto no Vasco, né? Vamos lá ver. Vou trazer aqui algumas informações desse jogador, né, que está jogando aí no futebol da Argentina. Tem contrato aí com o Clube Belgrano até, né, fim de 2024, só que tem ali, né, o jogador tem contrato aí com o Belgrano, né, até o fim de 2024, 31/12/2024, e o Vasco pode entrar aí e trazer esse argentino para pintar aí no futebol carioca, né, galera? Ó, tem até bastante gol, né? Eu tava vendo aqui, ó, como tô mostrando para vocês, centroavante de origem, né, galera? Grande aí, camisa 9, jogou ali nos clubes argentinos, ó, já tem, é experiente, né? Vamos lá ver aqui, ó, 18 jogos pelo Clube Atlético Colón, fez 2 gols, fez pouquinho gol, né? Clube Atlético Boca Unidos. Tô olhando aqui embaixo, galera, ó, dá uma olhada aqui, ó, 22 jogos, né? Fez 9 gols, já aumentando ali. No Córdoba da Argentina, 23 jogos, 15 gols, e jogou aí no Gimnasia, outro clube argentino, só jogou lá na Argentina praticamente, né? 51 jogos, 9 gols, aí marcou pouco gol, né? Só que tem marcado bastante gol, ó. 117 jogos, 63 gols, deu 5 assistências, então o atacante aí que pode pintar com a camisa do Vasco. Vamos aguardar os próximos dias, né, para ver se o Vasco vai ou não enviar uma proposta oficial. Tem muitos sites aí já dizendo que o Vasco já está negociando com esse atacante, né? Pedro Raul provavelmente também deve sair do Vasco nessa janela. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao Pedro Raul, que para mim, na minha opinião, não tem condições nenhuma de continuar como titular absoluto no ataque do Vasco. Quero saber sua opinião a respeito desse atacante, e agora eu vou trazer aqui o Zinho detonando aí a SAF do Vasco, detonando ali, falando em relação ao treinador do Vasco. Vou deixar o vídeo aqui para você acompanhar, que o Zinho detonou com todo mundo aí em relação a tudo que está acontecendo dentro do nosso clube, beleza? Fique com Deus, galera, assim que eu tiver informações atualizadas do Vasco. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Valdo. Ele tá no Valladolid. Dos 3, ele é o único empregadozinho. E aí, o que a gente escuta de notícias vindo de dentro do clube é que existe uma leve rejeição ao Rogério Ceni por conta da questão de vestiário, de como ele trata e tem ali o vestiário na mão, os meios que ele usa para isso, né? Então o time do Vasco já está ali num momento difícil. O outro nome é o do Roger Machadozinho. Você que já viu de perto ali como é que funciona esse Vasco da Gama, dá para funcionar com algum desses 3 nomes agora? Dá para funcionar com o Jorginho, que estava lá, e eles mandaram embora. Subiu o Vasco para a primeira divisão e não deram oportunidade para o Jorginho começar um trabalho do zero, do início, com as novas contratações. Já começou o erro assim. E não vem falar porque o Jorginho é meu amigo, não. Ele é meu irmão, amo o Jorginho, trabalhei com ele, fui auxiliar técnico dele. É muito competente, é um baita de um profissional e que sempre é contratado, aceita o desafio, vai lá, ajuda o Vasco nas dificuldades. Foi duro para subir, vocês lembram muito bem,
e se o Jorginho não está ali para comandar, para ter a gestão daquele grupo que era bem limitado, o Vasco não estava na primeira divisão. Aí o que a SAF fez? A primeira coisa, tirou ele e trouxe o Barbieri, que não tinha ganhado nada no Bragantino, e que é tão jovem ou até muito menos experiente que o Jorginho. Então, a coisa começa errada, aí agora tem que consertar aí no meio do caminho. Aí tá correndo atrás. O Pesolano não estava no Cruzeiro? Não falou que parou porque precisava descansar a cabeça, porque o futebol estava consumindo muito ele, e por isso ele largou, saiu do Cruzeiro? Ele tá no Valladolid, né? Tá na Espanha. Agora tu fala. Desculpa, Zinho. Aí ele vai voltar de novo pro Brasil? Jogar de volta. Eu acho que o que cansou ele, e aí já depõe contra, foi o futebol brasileiro, não o futebol como um todo, Zinho. Então assim, esse nome, se vir, vai ser a maior surpresa para mim. Eu também maior acho. surpresa dos últimos tempos aí. O cara voltar pro Brasil e voltar pro Vasco, que tá... O Cruzeiro eu acho que está muito melhor estruturado em todos os aspectos que o Vasco da Gama. Você começa pela estrutura de clube, de CT de treinamento, de o que proporciona para um treinador desenvolver o trabalho dos seus jogadores. O Vasco está começando a tentar organizar isso. Então, assim, seria a maior surpresa. Rogério Ceni, acho difícil também. Rogério Ceni é um treinador de altíssima capacidade, gosto muito, mas é muito exigente com a estrutura do clube. Ele estava falando da estrutura do São Paulo ou não falava até da piscina? Não tem água na piscina, não tem isso. Se ele vir para o Vasco, esquece. Vai ter muito problema ali internamente. Estou falando porque eu estava ali no Vasco há pouco tempo, como auxiliar técnico. É muito precário ali, algumas coisas. Está começando a melhorar, indo para um CT. Então, assim, acho que o erro dessa gestão aí já começou com a troca de treinador. Desses nomes todos, um que pode chegar, que é um cara mais apaziguador, é um cara mais exigente com os jogadores ali, mas é um cara que tem uma personalidade mais tranquila para lidar com diretoria, com essas dificuldades que o Vasco tem, seria o Roger. Estou falando desses 3 nomes. Não estou falando que assim, é o que tem que ser. Se você está me perguntando dos 3, sim, eu acho que o Roger pode assimilar essas dificuldades que o Vasco tem nesse início. Porque vai contratar mais jogadores? Está contratando onde que não, eu acho até que não precisava muito, que é na zaga.